Olá, sou a professora Nercy Maria Rezende, sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade TOP e trabalho com a disciplina Educação e Direitos Humanos. Em nossa aula de hoje estaremos realizando uma revisão de todos os conteúdos trabalhados com o objetivo de fixar melhor todas as informações que foram trabalhadas no decorrer da disciplina. Logo no início da nossa disciplina, nós colocamos para vocês que direitos humanos não é só um aglutinado de leis, mas sim uma construção histórica, que foi realizada em todos os momentos por os atores daqueles momentos. Então, na antiguidade tinha um grupo de pessoas que ajudou, na Idade Média, na Idade Moderna e na contemporaneidade continuamos construindo os direitos humanos. Colocamos também que direito ao nome, direito de decidir, direito de opinar, de reclamar, eles também não vieram assim de um dia para o outro. No primeiro momento, claro, foi um momento histórico de construção, de dar o nome, de depois decidir. E hoje nós estamos num momento de fazer com que tenha essas garantias efetivadas. Então, as declarações desses direitos, como nós conhecemos hoje, eles nasceu primeiramente na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e depois esse ideário, essas bandeiras levantadas por eles de liberdade, de igualdade, de fraternidade, passaram a ser defendidas, levantadas essas bandeiras em várias partes do mundo. Então, vários países passaram a defender essa questão, e a ONU chamou para si, que é a Organização das Nações Unidas, chamou para si a responsabilidade desse processo. Então, direitos humanos, eles não ficaram só na Europa, que é o palco, ou na América do Norte. Eles vieram também para a América Latina, e esse foi um outro tema que nós discutimos. Então, nós podemos afirmar que aqui na América Latina, a chegada dos direitos humanos foi uma chegada tardia, e que foi muito difícil fazer esse processo de construção, esse processo de luta. Quando aqui chegou, ele não chegou com o nome de direitos humanos, A sociedade, ela que veio para cá, para as Américas, para a América do Sul como um todo, América Central, eles são pessoas, até a do Norte, são pessoas que vieram de fora. E aí foi trazendo, foram trazendo informações, foram trazendo conhecimento e trazendo uma bagagem. Então foi de fora para dentro, não foi construído aqui. Quem vivia aqui, na verdade, não eram pessoas consideradas pessoas de direito, Eles não eram da elite, e os povos que viviam nas Américas, eles eram excluídos de todo o processo. Então eles eram pessoas de não direito, consideradas pessoas de direitos colonizadores. A sociedade era, na visão dessas pessoas que vieram para cá, dessa aristocracia, dessas pessoas que tinham poder econômico e poder mesmo administrativo, os colonizadores, eles viam as pessoas como não de privilégio, mas eles sim como pessoas de privilégio. Então, o direito aqui, na verdade, começou como uma negação de direitos. Então, a população brasileira mesmo, originária, para ela era uma negação de direito. Um dos fatores que mais ajudou o povo a se unir e a avançar nesse processo foi as péssimas condições econômicas do país. Então, a construção da pessoa de direito, a pessoa como um sujeito de direito, que também discutimos em nossas aulas, ela foi uma noção, garantida na lei, mas não constituída pela lei, porque a lei às vezes é feita, colocada, um amontoado de papel, um escrito, e muitos governantes colocam numa gaveta e esquecem, acreditando que já foi feito, já fiz a lei, já garanti a lei, não preciso efetivar essa lei, o que é um equívoco. Então começa a nascer os direitos nas leis, mas aqui no Brasil, principalmente, fica faltando muito para se concretizar essas leis, para sair isso do papel. Então, as políticas públicas, os investimentos que são necessários, são negligenciados pelos governos.
As leis que nós temos aqui no Brasil, elas são boas. Nós temos muitas leis que garantem muita coisa, mas garantem na lei, né? E para esses casos, a ONU tem sanções, que chamam-se sanções, uma espécie de punição, aqui no Brasil e em outros países que são, né, países membros da Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, as sanções têm sido mínimas, né, têm sido mais na base de advertência, de chamadas, mas em outros países tem sanções mais severas. A educação, então, para nós, né, numa situação dessa que a gente considera que precisa tirar do papel, que não está na condição adequada, a educação para nós, que foi um outro tema, né, que a gente discutiu, o papel da educação, nessa efetivação da educação em direitos humanos, ela vem, né, para contribuir. Contribuir como, né? A gente colocou para vocês que cabe, no caso, a escola fazer o papel, né, de formação do cidadão. Porque se está no papel, se as pessoas ainda não aprenderam a ir atrás, não aprenderam a cobrar, a reivindicar, precisa urgentemente, né, ser cobrado, ser reivindicado e ser colocado em prática, né? Por isso, né, investir na formação do professor, que a gente colocou, que precisa o professor estar aberto, precisa buscar conhecimento, buscar informações, e só se transformando, né, só o professor se transformando, ele poderá também transformar os seus alunos e assim, né, irmos criando uma onda que vai fazendo modificações. Então, nós já falamos um pouquinho sobre a educação, né, e direitos humanos na América Latina, mas nós trabalhamos educação e direitos humanos exclusivamente no Brasil. E aqui no Brasil a gente colocou bem claro, né, que a nossa sociedade, ela não tem essa evolução cultural voltada para a educação, para os direitos humanos. Então, a parte, né, que a gente pode colocar para vocês aqui de destaque é que no Brasil, na nossa cultura voltada, né, para a participação, voltada para o exercício da cidadania, voltada para a reivindicação, ela é muito pequena. E isso é parte do nosso processo social, cultural e político. A nossa sociedade, ela foi ausente dos processos decisórios por muitos anos. Foram muitos anos de monarquia, de império, e depois de uma república pouco participativa, depois de uma ditadura, e só próximo agora aos anos 80 para cá é que a gente começou realmente a participar dos processos, né, com a volta da democracia. Então nós temos uma história de abandono por parte do Estado, uma herança dele de discriminação, as políticas não eram para todos, então já eram discriminados, e só no final do século XIX, início do século XX, começou as ações voltadas para a educação aqui no Brasil. Hoje, nós já temos redes, né, de proteção para a mulher, para a criança, para jovens, para idosos, para negros, pessoas em situação de trabalho escravo e tantas outras situações de vulnerabilidade. Mas ainda continua sendo pouco, né, em vista do que nós precisamos que seja feito, porque foram tantos anos de negligência que esse pouco que foi feito no final do século passado para esse, então nós temos que avançar muito ainda, né? Nós temos cerca de fato, né, nós temos menos de 40 anos que nós estamos com processo de democratização, de abertura, de envolvimento, de compromisso, de desenvolvimento da cidadania. Então, nós já colocamos para vocês, né, que são amontoados de documento, e no próximo vídeo eu vou falar, né, para vocês quais são esses documentos. Vou tentar lembrar com vocês um pouquinho quais são os documentos voltados, né, para essa questão da garantia dos direitos humanos e que precisa ser estudado pelos professores para conseguir, de fato, fazer, né, um processo de educação em direitos humanos. Seguimos daqui a pouco no próximo vídeo. Aguardem.